Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer os exercícios para fixar o conteúdo que a gente conversou na aula passada sobre aumento de eficiência do ciclo Brighton e sobre ciclo combinado, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter um exercício aqui que vai abordar um ciclo Brighton com aumento de eficiência de todos aqueles métodos que a gente conversou, desde a regeneração até o resfriamento intermediário e o reaquecimento do ciclo, né? Novamente, eu não vou agora explicar cada um, porque esse a gente já viu no ano passado. Hoje o nosso foco é fazer um exercício, né, para fixar esse conteúdo. Então vamos no enunciado. Uma turbina a gás regenerativa com resfriamento intermediário e reaquecimento opera em regime permanente. O ar entra no compressor a 100 kPa, 300 Kelvin, com uma taxa de fluxo de massa de 5,807 kg por segundo. A razão de pressão no compressor de 2 estágios é de 10. Quer dizer o quê? Que a razão de compressão do estágio 1 até o estágio 4 é 10. Tá bom? A razão de pressão na turbina de 2 estágios também é 10. Quer dizer que a turbina vai expandir o que o compressor comprimir. O intercooler e o reaquecedor operam cada um a 300 kPa. Então a gente tem a pressão 7, 8 igual à pressão 2 e 3, que vai ser de 300 kPa. Nas entradas para os estágios da turbina, a temperatura é de 1400 Kelvin. A temperatura na entrada para o segundo estágio do compressor é de 300 Kelvin. A eficiência isentrópica de cada compressor e estágio de turbina é de 80%. Assim como, né, a efetividade do regenerador também vai ser de 80%. Então, o exercício quer que a gente determine a eficiência térmica, a razão de trabalho reverso, potência líquida desenvolvida em kW e a taxa total de adição de calor em kW, né? Para isso, gente, a gente vai ter que ir lá para o IT e para a gente poder otimizar o nosso tempo, eu já resolvi e eu vou apenas repassar o código com vocês. Vamos lá. Então, a primeira coisa, já declarei a massa, né, aqui em cima, e vamos de estado por estado. Já temos pressão e temperatura no estado 1, com isso eu consigo achar entalpia e entropia. No estado 2 a gente tem a pressão, que é a pressão intermediária aqui do resfriador, e a gente tem a eficiência isentrópica de 80%. Então, eu chamo o estado isentrópico, S2S igual a S1, tendo S2S, tendo P2, eu acho o H2S. Com isso, aplico a fórmula de eficiência isentrópica do compressor, tendo H2S, tendo H1, tendo eficiência isentrópica, eu acho o H2. No estágio 3, a gente já tem aqui a pressão e a temperatura, com isso, entropia e entalpia vai direto. No estágio 4, eu tenho a pressão, por quê? Porque eu sei que a relação das pressões, a razão das pressões do compressor é igual a 10. Se aqui é 100, aqui vai ser 1000, né? E eu também tenho a eficiência isentrópica do compressor e eu vou fazer a mesma jogada. S4S na saída do compressor é igual a S3. Com isso, tendo P4 e tendo S4S, eu acho o H4S, substituindo na fórmula que eu encontro o H4. No estágio 5, que é a saída do regenerador, eu vou precisar fazer um balanço de energia, não, vou ter que aplicar a efetividade do regenerador. Como a efetividade é 80%, isso quer dizer que a melhor hipótese possível, né, seria se a temperatura 5 saísse igual à temperatura 9, igual à temperatura da linha quente. Porém, isso não acontece. Então, nesse caso, com a efetividade de 80%, eu sei que eu vou conseguir receber um calor equivalente a 80% dessa transferência ideal. A transferência ideal seria o quê? H9 menos H4. E a transferência real é H5 menos H4. Dessa forma, então, tendo a efetividade de 80%, eu aplico essa razão. H5 menos H4 igual a H9 menos H4. Eu ainda não tenho o H9, né? Então, preciso achar o H9 para eu achar o H5. Então, vamos continuando e lá no final, no estado 9, a gente vai obter essa entalpia. No estado 6, a gente tem que a pressão em 6 é igual a pressão em 5, que é igual a pressão em 4, né? Então, a gente já tem a pressão e tem a temperatura. Tendo os dois, entalpia e entropia direto. No estado 7, a gente tem que a pressão de operação do reaquecedor é a mesma do interresfriador. Então, 300 kPa. E a gente tem aqui a entropia 7S, porque a gente vai usar a eficiência isentrópica da turbina. Então, a entropia 7S é igual à entropia do estado 6. Tendo S7S e tendo P7, a gente acha o H7S. Substituindo tudo aqui na fórmula da eficiência isentrópica, a gente só não vai ter o H7, que é o que o programa vai retornar para a gente.
No estágio 8, que é a saída do reaquecedor, a pressão não vai se alterar e a temperatura de admissão aqui no segundo estágio da turbina também é de 1400 Kelvin. Dessa forma, a gente consegue direto entalpia e entropia. Bom, no estado 9, a gente vai precisar fazer o quê? A mesma jogada da eficiência isentrópica. Pressão em 9 é igual a pressão em 1, né? Porque a turbina já expandiu tudo, expande a mesma coisa que o compressor comprime, então, no final das contas, a exaustão da turbina, da última turbina, é igual a admissão do primeiro compressor. S9S igual a S8, né? Para considerar um processo isentrópico, dessa forma, tendo P9, tendo S9S, a gente acha aqui o H9S. Aplicando a equação da eficiência isentrópica, tendo todos os valores, a gente acha o H9. Achando o H9, agora a gente consegue achar o H5. Beleza? Para fechar, no estado 10, não que a gente vai usar, mas para a gente conseguir, para a gente ter todas as entalpias, né? A gente vai fazer o quê? Um balanço de energia aqui no regenerador. Então, a energia, o calor que a linha fria recebe, é o calor que a linha quente cede. Então, a linha fria vai receber H4 menos H5, e a linha quente vai ceder H9 menos H10. Dessa forma, a gente só não tem aqui a entalpia do estado 10, então a gente encontra. Tendo isso, a gente faz aqui as parcelas energéticas. Vamos verificar qual é o trabalho total das duas turbinas, H6 menos H7, H8 menos H9. Tudo isso ponderado, né, multiplicando, quer dizer, a massa. No compressor, a mesma coisa. A gente vai de estágio em estágio. H2 menos H1, H4 menos H3, tudo isso vezes a massa, para a gente achar essas grandezas em quilowatts. E na câmara de combustão, também temos duas, né? H6 menos H5, H8 menos H7, multiplicado pela massa, para a gente achar o calor total adicionado nesse ciclo, né? Bom, aí vamos lá, o ciclo que é a eficiência térmica. Para calcular a eficiência térmica, trabalho da turbina menos do compressor sobre o calor da câmara de combustão, que é a razão de trabalho reverso. Para achar isso, trabalho do compressor sobre o trabalho da turbina vai nos mostrar quanto do trabalho gerado nesse ciclo a gente precisa usar para fazer o ciclo operar, né? Então, trabalho do compressor sobre a turbina e, por fim, potência líquida desenvolvida, por fim não, né? A potência líquida desenvolvida em quilowatts. A gente vai usar aqui potência líquida, trabalho do compressor, trabalho da turbina menos do compressor. E a taxa total de adição de calor em quilowatts, que a gente vai calcular aqui, né? Então, dessa forma, a gente verifica as unidades, kPa e Kelvin, está tudo certo, condizente com o que a gente está usando. Então, a gente chega aqui nas respostas. Razão de trabalho reverso, 45%, eficiência, 44%, potência líquida 2,045 megawatts e adição de calor, 4.619, 4,6 megawatts. Beleza? Então, isso aqui é a resolução do nosso primeiro problema. Agora vamos passar para o problema de ciclo combinado. Então, pessoal, nesse exercício aqui a gente vai fazer uma análise exegética completa desse ciclo combinado, tá bom? Não passei conteúdo específico de análise de segunda lei, porque a gente já fez isso para Rankine e a gente estudou isso também bastante em termo 1, né, para trabalhar com exergia. Então aqui a gente já vai direto, tá? Então, lendo o enunciado aqui, uma usina combinada de turbina gás e vapor tem potência líquida de 45 megawatts. O ar entra no compressor da turbina a gás a 100 kPa e 300 Kelvin e é comprimido até 1.200 kPa. A eficiência isentrópica do compressor é de 84%, está aqui. A condição de entrada da turbina é de 1.200 kPa e 1.400 Kelvin, que é o nosso estado 3. O ar se expande através da turbina, que tem eficiência isentrópica de 88%, a uma pressão de 100 kPa. Então, vai deixar aqui estado 4, 100 kPa. O ar, então, passa através da caldeira de recuperação de calor e é finalmente descarregado a 400 Kelvin para a atmosfera. Vapor entra na turbina do ciclo a vapor a 8 MPa e 400 graus Celsius. Então, já estamos tratando desse ciclo aqui de baixo, né? 8 MPa, 400 graus Celsius, nosso estado 7. E se expande para a pressão do condensador de 8 kPa. A água entra na bomba como líquido saturado a 8 kPa. Então, está aqui. A turbina e a bomba do ciclo de vapor têm eficiências isentrópicas de 90% e 80%, respectivamente.
Determine as taxas de fluxo de massa do ar e do vapor. Então, queremos as vazões mássicas de gás que circula no ciclo, a gás aqui no ciclo Brayton e a vazão de água que circula no Rankine. Né? Cada um em quilogramos por segundo. Potência líquida desenvolvida pela turbina a gás e pelo ciclo de potência do vapor. Cada um em megawatts. E eficiência térmica. Então, até aqui a gente está fazendo uma análise de primeira lei. Desenvolva uma contabilidade completa da taxa líquida de aumento de exergia à medida que o ar passa pelo combustor da turbina a gás. Então, a gente vai verificar quanto de exergia está sendo elevado aqui de 2 para 3. O calor está sendo adicionado na câmara de combustão. Dessa forma, a exergia do ar que está passando daqui para cá vai aumentar. E esse aumento de exergia é a nossa fonte aqui para a gente poder gerar exergia, exportar exergia, né? Então, vamos lá. Novamente, gente, para otimizar o nosso tempo, o código já está desenvolvido aqui no IT, eu vou apenas passando por ele e conversando com vocês. Então, vamos lá. Vamos de estado por estado aqui conversando. E no estado 1 até o estado 4, gente, é o mesmo esquema do exercício que a gente acabou de fazer. Então, vou passar um pouquinho mais rápido, né? No estado 1, pressão e temperatura, entalpia e entropia vai direto. No estado 2, a gente tem pressão, temos eficiência do compressor, vamos fazer aquela jogada de eficiência isentrópica, né? Só que agora eu também vou precisar ir encontrando a entropia dos meus estados, porque numa análise de segunda lei eu preciso da entalpia e da entropia, né? Vamos lá. No estado 3 temos pressão e temperatura, que é a admissão do compressor, já achamos a entalpia e a entropia direto. No estado 4 a gente tem a eficiência isentrópica da turbina, temos a pressão, vamos fazer a mesma jogada, né, da eficiência isentrópica, só que agora para a turbina, e depois a gente encontra a entalpia em função da entropia, em função da entalpia que a gente acabou de encontrar e da pressão. No estado 5, que é a saída, que aí sim que eu vou fazer a exaustão dos gases de combustão que circulam aqui no ciclo Brayton, né, aí que eu poderia fazer isso no ponto 4, só que eu desperdiçaria muita energia. Então, aproveito essa energia na caldeira de recuperação de calor, e aí sim eu vou descarregar esse ar, né? Eu falo ar, às vezes eu falo ar, às vezes eu falo gás de exaustão, que às vezes me confundo aqui, mas eu tenho que falar ar, né? Por quê? Porque a gente está fazendo uma análise de ar padrão aqui. Na análise de ar padrão é tudo ar. Porém, num ciclo real, o que sai aqui não é ar, né? Após a câmara de combustão ter a mistura com combustível, e aqui a gente vai sair com os gases de exaustão da combustão, quentes, né? Mas beleza, então se eu falar um ou outro, me perdoem se eu errar, mas é por isso que às vezes eu cometo esse erro. Eu falo do real, falo do idealizado, tudo junto, né? Mas vamos lá, então no estado 5 é onde eu descarrego para a atmosfera. Agora, do estado 6 para frente, a gente vai fazer a análise do ciclo a vapor. No estado 6, a gente tem a pressão 6, que é igual a pressão em 7, né? Não tem perda de carga, logo não tem queda de pressão aqui, né? Uma idealização. A eficiência isentrópica da bomba é de 80%, e vamos lembrar lá do início, quando a gente falou de Rankine, quer dizer, lá de termo 1, quando a gente falou de equações TDS, né, de onde elas foram derivando. Uma bomba reversível e adiabática, ela vai operar e sua potência consumida poderá ser calculada pelo produto do volume específico vezes o gradiente de pressão em kPa, né? Então, isso aqui, V9, que é o volume antes, vezes P6 menos P9. Por que você não bota V6? Porque o fluido incompressível, a variação é insignificante no volume específico. Então, a gente usa o dado que a gente tem. Então, V9 vezes o gradiente de pressão, 6 menos 9. Né? Saída menos entrada nos dá o valor da potência isentrópica, do trabalho específico, na verdade, de uma bomba isentrópica. Beleza? Para achar o trabalho real, eu vou dividir isso pela eficiência isentrópica. O trabalho real é maior do que o trabalho reversível consumido. E a potência, o trabalho específico em kJ por quilograma da bomba pode ser calculado por H6 menos H9. Né? A gente vai obter mais para frente o ponto 9, porque aqui eu já sei que é líquido saturado, eu consigo obter tudo, tem a pressão. Então, tendo o H9, tendo todas essas propriedades aqui, a gente acha o H6. Né? No estado 7 aqui temos a pressão e a temperatura já, a gente acha tudo direto. Entalpia, entropia. E aqui, deixa eu botar aqui em cima, né, para ficar mais organizado, a entropia do estado 6 vai ficar lá junto com o estado 6. Bom, continuando aqui, a eficiência isentrópica da turbina a vapor é de 90%, e a gente tem a pressão na entrada, né?
na saída. Então, dessa forma, a gente vai conseguir obter todas as suas propriedades usando novamente a equação da eficiência isentrópica da turbina a vapor. Depois a gente obtém a entropia, tá bom? Então, também é o mesmo raciocínio que a gente estava usando para o ciclo a gás. Então, no estado 9, a gente tem o título e tem a pressão, então, direto, né, a gente consegue achar aqui entalpia e entropia e o volume específico, lembrando, porque eu vou usá-lo aqui no estado 6 para calcular a potência consumida no estado isentrópico, tá bom? Agora, vamos para as parcelas energéticas. Trabalho da turbina a gás, vazão de gás, H3 menos H4. Trabalho do compressor, vazão de gás, H2 menos H1. Calor adicionado na câmara de combustão, produto da vazão de gás, H3 vezes H3 menos H2. Calor de exaustão, né? O calor rejeitado aqui na exaustão, que a gente teria aquele trocador de calor imaginário aqui, né? Para saber quanto de calor a gente está rejeitando. Então, a gente pegar o ponto 5 e comparar com o ponto 1, multiplicando, lógico, pela vazão de gás. E a potência líquida do ciclo a gás, que é o que o exercício está pedindo, vai ser, então, a potência gerada pela turbina a gás menos a potência consumida pelo compressor. Beleza? Agora, analisando o ciclo Rankine, vamos fazer a mesma coisa. Potência consumida da turbina a vapor, H7 menos H8, consumida não, desculpa, gerada, H7 menos H8. Calor rejeitado aqui no condensador, H8 menos H9. Potência consumida pela bomba, a vazão máxima de vapor vezes H6 menos H9. Repare que aqui eu estou ponderando tudo pela vazão de vapor, lógico, e aqui tudo pela vazão de gás. E já já a gente vai relacionar essas duas para conseguir calculá-las, né? E a potência líquida aqui do ciclo a vapor vai ser a potência gerada pela turbina a vapor menos a consumida pela bomba. Para a gente conseguir relacionar essas duas vazões, a gente vai ter que fazer um balanço de energia aqui na caldeira de recuperação de calor. Então, vazão de gás vezes H5 menos H4, isso vai me dar o quê? Quanto de calor a linha quente está cedendo. E vazão de vapor H7 menos H6 vai nos dar quanto de calor a linha fria está recebendo. Como a energia se conserva, então essas duas parcelas têm que se igualar. Beleza? Dessa forma, então, eu tenho já um dado do enunciado que a potência líquida do ciclo é de 45 megawatts. Então, a potência líquida é o quê? É o trabalho, é a potência gerada no ciclo a gás, potência líquida do ciclo a gás, mais a potência líquida do ciclo a vapor. Né? Então, agora, a gente vai ter as equações suficientes para achar essas duas vazões, né? Continuando com as parcelas energéticas, o calor rejeitado total, que eu vou colocar aqui porque eu quero fazer uma outra análise com vocês, vai ser o quê? O calor da exaustão, que a gente calculou, e o calor rejeitado no condensador. Tá? Para calcular a eficiência térmica desse ciclo, a gente tem que considerar o quê? O trabalho líquido total e a adição de calor. A adição de calor é só aqui na câmara de combustão, tá? Então, a eficiência térmica desse ciclo vai ser o trabalho líquido dos dois ciclos dividido pelo calor adicionado na câmara de combustão. Né? Para a gente continuar com as parcelas exergéticas, então a gente precisa declarar o estado morto, né, que já está dado aqui para a gente, e calcular as parcelas de exergia. Então, tem aqui a exergia adicionada aqui na câmara de combustão. Como que eu vou calcular isso? É a variação da exergia de fluxo. Então, na verdade, eu não estou nem calculando qual é a exergia adicionada, é a exergia recebida, porque ao contrário do calor, igual eu fiz aqui, ó, a linha quente adicionou calor, a fria recebeu, que uma adiciona, a outra recebe. Exergia não é assim. Eu vou ter uma adição de exergia aqui, e a exergia que a linha vai receber de 2 para 3 não é a mesma do que foi adicionada pelo calor, porque exergia não é uma propriedade conservativa. Eu vou ter a destruição de exergia aqui nesse processo. Beleza? Então, estou calculando a exergia que a linha recebeu de 2 para 3. Então, variação da entalpia, H3 menos H2, T0, S3 menos S2, eu calculo isso. Dessa forma, eu consigo calcular a minha eficiência exergética do ciclo, que vai ser a potência líquida. Potência já é exergia, né? Eu não preciso converter, igual eu converto, né? De certa forma, o calor para exergia. Potência já é exergia, então não preciso converter. Então, a eficiência exergética vai ser a potência líquida dividido pela exergia que a linha aqui recebeu. Um valor mais real seria, na verdade, a exergia
adicionada com o calor, né, que acompanha. Porém, me faltam dados. Eu teria que ter aqui a temperatura da parede dessa câmara de combustão, que eu não tenho. Beleza? Então, vamos lá. Agora, calculando a rejeição de exergia do ciclo nas duas parcelas, né? Então, eu vou ter a exergia que sai no ciclo a gás, que vai ser a vazão de gás, H5 menos H1, T0, S5 menos S1. E a exergia que eu rejeito no condensador, que vai ser H8 menos H9, T0, S8 menos S9. Dessa forma, eu tenho o total de exergia que é rejeitada no meu ciclo. E para que eu fiz isso? Para a gente ter uma visão mais interessante de como, às vezes, alguns dados nos enganam. Por exemplo, eu vou ver quanto de calor eu vou rejeitar. Então, eu poderia aproveitar esse calor. Vamos ver quanto desse calor que a gente realmente poderia aproveitar. Então, vamos lá. Vou botar aqui para resolver. Então, vamos lá. Ó. Eficiência térmica do ciclo, 52,7%. Eficiência exergética do ciclo, 75%. Por que esse valor aqui é maior? Porque é o seguinte, né? Eu fiz essa conversão de calor para exergia. Aqui, então, eu não tenho 100% desse valor que eu poderia aproveitar para gerar trabalho. Então, quando eu coloco a exergia, eu tenho algo mais justo, vamos dizer assim, né? Porque desse calor, dessas 100 unidades de calor, vamos dizer assim, eu conseguiria já no máximo aproveitar 80 unidades para gerar trabalho. Então, a exergia já nos dá esse valor. Tipo, quanto dessa energia que eu tenho aqui é líquida para eu poder gerar trabalho? É exergia. Então, desse valor que eu tinha, eu consegui aproveitar quanto? 75%. Beleza? Exergia adicionada na câmara de combustão dá aproximadamente 60 megawatts. Né? O que mais? Exergia que eu carrego aqui, eu vou pular, que eu vou discutir isso à parte, aqui também, aqui também. O que mais o exercício quer? Fluxo de massa. Aqui, ó. 101 kg por segundo de gás circulam aqui e 15,6 kg de água circulam aqui nesse ciclo. O que mais? Potência líquida desenvolvida por cada ciclo. Então, vamos olhar aqui. Potência do ciclo a gás, 29 megawatts. Do ciclo a vapor, aproximadamente 16 megawatts. Vamos lá, eficiência térmica a gente já viu. E a nossa contabilidade de exergia a gente já viu também. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês os resultados é o seguinte. Quando a gente faz essa análise exergética, olha só como é que às vezes a gente acaba se enganando. Percebe o seguinte, eficiência energética e exergética, a exergética vai ser sempre maior, pelo motivo que eu acabei de explicar mesmo. Porque isso aqui é o que eu realmente tenho disponível para aproveitar. Na energética a gente não considera isso. E olha só essa segunda parte aqui também. Se a gente comparar a exergia rejeitada e o calor rejeitado, vamos olhar aqui, ó. Calor que sai dá na casa de 40 megawatts. Aí você pensa, nossa senhora, eu estou rejeitando 40 megawatts. Eu poderia gerar muita energia mecânica ainda com isso. Vamos ver. Desse calor, a energia, a segunda lei da termodinâmica, ela serve para a gente ver que a energia tem qualidade. Então, vamos ver desses 40 megawatts, que é o calor que sai, vamos ver quanto de exergia está saindo. Gás total 2.800. Dos 40 megawatts, 2 megawatts são de exergia, assim, de realmente que eu poderia gerar trabalho com isso. Então, essa análise é muito importante para a gente abrir os olhos um pouquinho. Então, eu poderia gerar energia com esse gás de exaustão ainda? Estou deixando de gerar muita energia? Olha só, depende. Se você quiser aproveitar isso para calor, usar isso como calor para aquecer alguma coisa, e não aquecer muito, aquecer no limite de temperatura baixo, pode ser. Agora, você quer usar isso como uma fonte de energia para tocar um ciclo e gerar energia mecânica? Tá aqui o que você pode fazer. A exergia entra aí para desmistificar, para abrir nossos olhos mais. Beleza? Então, gente, esses foram os dois exercícios que eu queria fazer com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre ciclo a gás, ciclo Brayton, né, e o ciclo combinado. Espero que tenha ajudado. Na próxima aula, a gente finaliza com uma aula bem breve, né, que eu não vou me aprofundar tanto na parte de propulsão. Eu vou apenas ver algumas diferenças do ciclo Brayton tradicional estacionário para geração energética e o ciclo Brayton dedicado à propulsão. Beleza? Então, na próxima aula a gente conversa sobre isso. Valeu, galera!